Graça e paz. Se estiver alguém ainda pelo corredor, vamos entrar, vamos iniciar nossa tarde na presença do nosso Deus e declarar a Ele que não há limites de tempo, de espaço para adorarmos Ele nesse dia. Amém? O que darei, Senhor, pelas grandes obras feitos por mim. Me lembrarei a Ti pelas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outro além de Ti. Não há, não há. Meu desejo é Te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, Te adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Paz, amados. Obrigado ao grupo de louvor. Só mulheres, só meninas. Semana passada foram só meninos. Aleluia. Obrigado, doutora. Olá, China. Será que você poderia sair da frente da sua sogra aí para ela ver também? Não, e ela ficou mais para cá, está se escondendo atrás de China, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Para fazer alguma coisa, né? Eu sei muito bem que é isso. Na escola, China, o pessoal senta assim atrás e pega o celularzinho e fica olhando, sabe? Olha lá. Pais amados, prazer estar com vocês aqui, podendo compartilhar as escrituras. Obrigado pela presença. Vamos nós. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Essa é a aula de número 11, nosso 11º encontro.
Se Deus permitir aí, nós estudaremos pelo menos 2 capítulos até o final do estudo, por domingo, tá bom? Hoje, pela fé, nós vamos aí acompanhar mais 2 capítulos. Nós estamos juntamente com o João, com o nosso apóstolo João, que está preso no Ilha de Patmos. É importante você entender onde ele está e por que ele está hoje, porque nós começaremos a ver várias mensagens de Deus, e esses textos que nós leremos hoje, nos próximos domingos, se você estiver em sintonia com o momento que o João está escrevendo, o que está acontecendo com a igreja, parece que você vai rever algumas coisas. É como se Deus estivesse falando, olha, vai acontecer de novo, algo parecido com isso. Então, vai dar margem para algumas interpretações. Então, João está lá no céu, diante desses 4 seres viventes que nós vimos aí, que são os anjos representando todos os anjos, todas as criaturas. Ao lado aqui, ao redor, 12 anciãos de cada lado. Deus ali no trono, cercado por milhares de anjos. Bom, nós estamos falando sobre a grande tribulação, que é quando ele começa a abrir os selos, dá a entender que nós vamos estar diante de uma grande tribulação, que vai durar um período, né, de 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de perseguição. E nós já vimos algumas coisas aqui, por exemplo, nós vimos aí no início os capítulos 2 e 3, talvez não dê para você ver esse slide aqui, mas é um slide que está bem disponível na internet, bem legal, e você tem depois acesso, nosso irmão Fábio pode te mandar por e-mail, tá bom? Todas as mensagens aqui, é bem legal, você pode usar onde você quiser. E aí nós vimos o seguinte, ó, João mandou carta para 7 igrejas, depois nós vimos lá no capítulo 4, o trono de Deus, é bem legal isso aqui, ó. E aí começou a abrir o sétimo selo aqui, ó, no capítulo 5 e 6. Aí no capítulo 7, ele vai falar sobre aqueles 144 mil que serão salvos, depois daquela grande multidão fantástica. Eu estou nela, quero estar nela. Apesar que eu estava lendo hoje, vocês vão ver, eu não queria estar nela. Vai surgir uma dúvida hoje, você vai gostar da discussão. Será que não poderia ser um de nós? É bem legal. Bom, moral da história. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10. 10 são 2 destaques aí. João, ele vai ver aí os anjos de 7 trovões, nós vamos ler. E ele vai falar de um livro, João e o livrinho, que o anjo pede para ele comer. Certo? Então, no capítulo 10, então, nós vimos, olha que lindo. E eu já vou lendo com você, meditando, tá bom? Você que está acompanhando. Senhor, eu não li no capítulo 1, 2, 3, 4. Pois é, você é o crente Homem-Aranha. Já está entrando no capítulo 10. É bom você, já sobe no 10º andar. Mas acho legal você acompanhar lá desde o capítulo 1, 2, 3, tá bom? Primeira vez que eu for estudar Apocalipse, eu ia cair na besteira, diria logo o capítulo 7 direto. Estava apavorado porque eu falei para vocês já, estava cortando o cabelo bem no início do meu cristianismo. Estava cortando o cabelo, ansioso em servir a Deus. Aí eu fiquei sabendo que só tinha 144 mil salvos. Eu estava louco para saber que capítulo que era de Apocalipse. Capítulo 7. Aí eu cheguei em casa apavorado. Eu cheguei, já era, né? Já era. Aí eu falei, estou preocupado agora, estou tão empolgado, né, meu? Será que não tem um Morumbi cheio lá no céu na época? E aí eu fui lá, quando eu fui ler o capítulo 7 direto, eu falei, caramba, Senhor, perdão. Aí eu fui ler o capítulo 1, 2, 3, 4, e eu não parei naquele versículo, capítulo 7, 4, eu continuei, e fui no 7, 9, e eu me vi ali, na grande multidão incalculável. Bom, o João continua lendo, e olha, ele vê assim, capítulo 10, eu vi, olha só, eu vi outro anjo forte descendo do céu, olha que lindo, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, lembrando que, quando você está lendo isso aqui, você vê arco-íris, os tontos de hoje, aí fala, ele vê arco-íris, né, que é a bandeira do homossexualismo, tal. Eu já olho diferente, quando eu vejo o arco-íris, eu já lembro que a gente é aliança, Deus está lembrando da aliança que ele tem com o homem e com ele,
que foi lá em Gênesis, quando ele coloca o arco-íris no céu, para não se esquecer, ou para nós lembrarmos, né? E para ele se lembrar que há uma aliança entre ele e o homem. É muito lindo. E aí então já, opa, olha a aliança, se lembra da aliança. E aí, olha só, esse anjo com as pernas como colunas de fogo. E ele fala assim, ele tinha na mão um livro aberto. E ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É como se também eu estivesse lembrando de quando João, ou desculpa, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esses textos vão me lembrando isso, porque ele fala assim, ó, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. É como se o anjo estivesse ali, olha, lembra da aliança? E essa mensagem que ele vai dar agora, falou tanto comigo, quando estava relendo, porque assim não tem como. É como se aquele livro representasse o Evangelho, sabe? Que Cristo põe o pé na terra, está ligando o homem ao céu. É como falar o seguinte, ó, você precisa, você, nós precisamos, não tem jeito de se apropriar dessa boa mensagem. A palavra Evangelho significa, ó, ter uma boa notícia para você. Ou melhor, eu tenho uma melhor notícia para você. Então, eu tenho um evangelho, quer dizer, eu tenho uma boa notícia, mas o evangelho de Deus, ele é a boa notícia, é a boa nova, Jesus Cristo. Então, esse anjo, quando ele está representando isso, sabe? Ele está com um livro na mão. E quando você começa a ler, olha o que ele diz assim, ó, e ele bradou, o anjo, com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Quando ele bradou, começou os trovões do céu. E logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, o João. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então tem coisa que ele não escreveu. E eu ouvi na internet esses dias, não sei se era seminarista, se era um padre falando lá, que a igreja, ela não deve se basear só na Bíblia. Pelo menos a igreja que ele serve. Por quê? Porque tem coisas que Deus revelou que não está aí na Bíblia. Então a Bíblia não é a única fonte. Porque tem coisa, olha, partindo de alguns versículos, né? Que o próprio João vai falar no final do evangelho dele, que não deu para escrever todas as coisas que Jesus fez no papel, não teria papel. E com base nisso, os caras criam uma doutrina. Então, não é só a Bíblia. Tem coisas que Deus não escreveu, então que coisas são essas? E aí essas pessoas, por não ler, por não entender, por não depender só de Cristo, começam a buscar outras coisas. E começam a se basear em outros livros que foram apócrifos e não ler, e é perigoso. Que é o final desse aqui. Então, mas olha que interessante, ele fala assim, ó, o anjo fala para ele, não escreve, então eu não escrevi. É como se Deus tivesse dado uma revelação para você, fala, não fala para ninguém, é para você, cara, a revelação. E acontece muito isso hoje também, às vezes Deus te dá uma mensagem, uma visão, não profética que vai mudar o mundo, é algo pessoal, íntimo, através de um sonho, talvez uma visão, e você quer falar para todo mundo, não sei por qual motivo, você acha que se Deus te deu o sonho, Deus te deu a visão, Ele também vai te dar a revelação. É que parece que a gente quer compartilhar com os irmãos para falar que Deus está falando com a gente. Então, nós somos assim também. Então, muito cuidado aí. Então, o anjo fala, o que você está vendo não escreve, beleza? Mas olha só o que o anjo fala. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, que já não haverá demora. O anjo fala, não haverá demora. Então, olha, quando fala de tempo, nós somos limitados no nosso tempo, certo? Mas Deus está em outro tempo. E aí, quando
o Salmo que fala sobre isso também, o João Pedro fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, ou 1000 anos como se fosse um dia. Quer dizer assim, ó, o tempo de Deus é diferente. Deus está no Kairos, é o Kairos de Deus. Nós somos o Cromos, né? Limitado, 60 segundos, 60 minutos, é diferente. Então hoje eu falo assim, ó, já não há mais demora. Então, por quê? Vamos continuar. E ele fala assim, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a 7ª trombeta, ó, 7º anjo, a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando soar a 7ª trombeta, aí já era. Então nós vamos ler daqui a pouquinho a 7ª trombeta, porque nós já vimos lá, primeira, segunda, terceira. Ah, eu esqueci. Pega aí na aula passada aí, primeira trombeta, vai lá vir o céu, vai morrer os peixes, a terra, 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos seres viventes, depois 1/3 dos homens, vai abalar o céu, tudo isso nós já lemos lá. Então nós estamos aguardando aí a 7ª trombeta. Então ele fala, olha, quando tocar a 7ª trombeta, já era. Bom, a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E quando eu estava lendo isso, lembre-se, nós estamos vivendo lá um momento de grande tribulação, o João está falando para nós assim, mas quando eu li, e Deus falou assim, olha, é como se Deus estivesse falando comigo para você, você tem que ter o direcionamento da sua vida através da palavra. Então a voz que falou com ele, Jesus Cristo, vai falar assim, olha, vai, toma o livro da mão do anjo, né? Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E faz o que com o livro? Então é o seguinte, vai e se direciona pela palavra, pega o livro que está na mão dele. Não é nem dele, hein? Se o anjo falar com você, ignora, pega o livro. É fantástico. Então, você, tudo bem, nós temos que ouvir irmãos, ouvir pessoas, mas nós temos que ler a palavra. E o Espírito Santo vai falar com você, ele é o autor da palavra. Nós temos a chance de conversar, é como se o autor do livro estivesse contando a história para mim e para você, como você conta a história para uma criança. Fui. Aí o João fala, eu fui. Então o João respeitou, ele pegou e foi lá, pegou o livro, fui, pôs ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele, então me falou, toma-o e devora-o. Come o livro. É comer o livro, não. Então, Apocalipse 10. Então ele fala assim, olha, vai lá, pega o livro da mão do anjo. Aí ele simplesmente, ó, você precisa entender que o crescimento da sua vida, o direcionamento da sua vida, dar-se-á através da palavra de Deus. Não é da palavra do seu amigo, não é palavra de pastor, não é palavra de seminarista, de amigo, não é. É direto da palavra. É claro que nós temos que confiar em quem está do nosso lado, que é direcionado pela palavra. E ele vai e pega da mão do anjo o livro, e o anjo fala, come. Come. E ele fala, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como... E é difícil entender isso quando você lê a primeira vez, mas sabe o que ele está falando? Quando você começar a ler a palavra, haverá uma transformação interna em você. Você vai sentir uma mudança interna, não tem como, você vai se remoer, ele vai ser amargo no seu estômago. Quando você estiver comendo, você vai começar a confrontar com tudo que você está pensando, fazendo, que está ao seu lado, o que está acontecendo, e porque ele quer te dar o direcionamento. Porque o nosso destino é estar ajoelhado na presença de Jesus Cristo. Mas, quando você fizer um efeito dentro de você, quando você passar nessa transformação interna, por que ele vai ser doce? Porque as pessoas vão te procurar e elas vão encontrar através das suas palavras direcionamento.
Então, e é isso que ele está falando, o anjo. Vai, come, vai fazer mal o seu estômago. Quando você falar, vai ser tranquilo, porque quando você se transformar, você vai falar naturalmente, sem se esforçar, com convicção. E ele vai e tomou o livrinho da mão do anjo. João, tá? O apóstolo João foi lá e tomou o livro. Tanto que ele vê que ele escreve o Evangelho, escreve 3 cartas e escreve o livro de Apocalipse. Então, a transformação dele produziu isso. E nós estamos lendo e recebendo isso de uma maneira agradável, doce. Então, olha só, tomei o livro da mão do anjo e devorei. Nós precisamos devorar a Bíblia, cara. Nós temos que devorar. E quando nós devorarmos, o que vai acontecer no interior da gente? Um nascer de novo. Não é isso? Quando você começar a ler, vai ter uma transformação pessoal. E automaticamente social, porque você vai ser uma pessoa agradável, porque dos seus lábios vão sair apenas palavras que direcionam as pessoas para Deus. E na minha boca era doce como mel. Porque o João fala, você tem que buscar, é agradável, é doce, é aceito. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou. Então, quando você lê a palavra de Deus, ela tem que acontecer uma transformação interna em mim e você. E externa. Porque nós temos que produzir frutos de arrependimento, como diz João Batista em Lucas. Tudo bem? E por que isso lá na tribulação? Porque teve um momento, nesse momento que o João estava escrevendo, estava vendo a televisão, era proibido falar do Evangelho. Eles estavam presos por causa disso. Nós vimos em Apocalipse capítulo 1, eu estou preso aqui, não porque o imperador quer. Eu estou preso aqui porque por causa da palavra. Está se cumprindo tudo. Então me disseram, né? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, quando eu estava lendo isso, nós temos que poder ter 2 pensamentos. Ou ele está dizendo o seguinte, olha, que Jesus veio trazer uma fonte, ele, né? Ele é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, e deixa o evangelho que liga tudo o que a gente está ligando aqui na terra, no céu. E nós precisamos seguir a comissão de Jesus Cristo que ele deixa em Mateus 28. Ide, portanto, me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e anunciai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e reis, é isso, nós temos que anunciar o Evangelho a todos. Mas e olha só, vamos discutir depois, mas e durante a perseguição? A grande tribulação. Como assim? Então, se a gente estudar a história, vocês vão perceber que no primeiro século foi terrível a perseguição. Nós vamos ver depois. O que o Nero fazia, o que as pessoas faziam no momento certo aí. E outros reis, há um movimento que a tendência é isto. Mas esse livro fala sobre isso. Você precisa anunciar a palavra a respeito de muitos povos, nações, línguas. O evangelho tem que ser pregado a todos. É necessário que o evangelho seja pregado. Esse foi o capítulo 10, está falando do livro. Então esse capítulo em si, nós estamos falando da grande tribulação, mas ele pode estar falando a respeito também de quando o evangelho, quando Jesus vem e a grande comissão. Vocês precisam anunciar, porque o tempo é curto, que ele fala no início. Tá, e se tiver a grande tribulação? Se eu estiver aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar o evangelho. Por quê? Vocês vão ver por quê. Porque há uma teoria que nós poderemos estar no início da grande tribulação. Nós vamos ver o surgimento do anticristo, a tendência de uma só nação, de um só líder, de uma só moeda. Como é que você vai comprar se você não tiver cadastrado nesse banco? Estava lendo esses dias também aí o líder lá, o dono da Tirisbim lá, Caco alguma coisa, não sei como ele chama. Como? Isso, esse Caíto. Então acontece. Quem está falando? O Arthur lá. O Caíto lá, voz grossa, máscara, esse é meu filho. Aí eu sei, filhão,
Aí é o seguinte, então aconteceu, ele está falando que ele foi comprar alguma coisa na China, e ele estava sem cartão. Aí ele foi passar o cartão. Ele falou, tá no Insta isso. E ele falou, ó, a gente não recebe mais cartão. Ou é biometria, ou chip. Aí a China, cara, o chinês falou assim, aqui não vende mais assim, só dessa maneira que você pode comprar. Ele deu risada, ele saiu sem comprar. Ele tá falando, tá no Insta rodando isso aí. Então, assim, só para você entender aí. Daqui a pouco nós vamos ler no capítulo 13, semana que vem. E aí, se não tiver, vou comprar, não vou? Nesse sentido. Tudo bem? Capítulo 10 foi isso aí. No capítulo 11, agora vamos dar a entender o seguinte. Então, no capítulo 10, eu anunciei, ó, você precisa ser direcionado pela palavra. É a palavra que vai nos sustentar. Beleza? Bom, no capítulo 11, ele fala assim. Presta atenção aí, ó. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Imagine um cajado, uma vara. E também foi-me dito, dispõe-te e mede quê? O santuário de Deus. Que é o Teremi. Dispõe-te e mede o santuário de Deus. O seu altar e os que naquele. Então você está lendo aí, a gente está vivendo uma vida que a gente procura fazer o melhor, sim ou não? E eu sei que nós, ninguém é uma ilha. Nós somos, só o Fidel Castro lá, né? Mas assim, nós precisamos conviver com pessoas. E aqui é nossa família espiritual, nosso quartel-general. E nós precisamos nos sentir protegidos espiritualmente. Então, a minha função é a sua, olhar para quem está do lado direito e orar, interceder, pedir para que Deus proteja, sustente, para que a palavra de Deus esteja todo dia remoendo dentro de você, para que você consiga estar se transformando e tornando o ambiente mais santificado. E todas as nossas ações, elas têm que direcionar a adoração a Deus. A prioridade da igreja é a adoração. Nós nos reunimos para adorar a Deus. E o anjo está dizendo o seguinte, ô João, já que você comeu a palavra, então é como se você tivesse, entre aspas, uma autoridade, não para julgar, mas eu gostaria muito que você medisse o santuário, quer dizer, que você analisasse o santuário, tudo o que está acontecendo ali, o altar e os adoradores. Porque o próprio João, quando ele escreve o Evangelho, ele vai dizer lá no capítulo 4, que o Deus, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em os verdadeiros adoradores. Eu não estou dizendo que tem um momento que você, parabéns, eu acho muito legal isso, que lindo louvor, cara, que belo trabalho que você fez, porque é para Deus. E se é para Deus, você não necessita de elogio do ser humano, porque você está fazendo o seu melhor. E é o melhor que você pode fazer, porque você está fazendo para Deus. E a palavra de Deus, ela faz isso. João fala, mede o altar e o que está sendo feito nele, os adoradores. É como se a igreja, ela vai ser julgada primeiro. E nós temos que entender isso. E se eu estou lendo isso, se você está lendo isso, é para você parar, pensar. E a palavra de Deus que nós estamos lendo, ela tem que remoer dentro da gente mesmo e fazer que a gente mude de atitude para melhorar a nossa adoração, independentemente de quem está ao seu lado, do que as pessoas pensam a seu respeito. Porque o seu coração tem que estar no altar. E é a palavra de Deus que vai medir. E é fantástico na palavra de Deus. Porque nós estamos lendo Apocalipse, mas se você voltar lá em Apocalipse capítulo 3, não é isso? Que Deus fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Sim ou não? Porque Deus não enviou o Filho para julgar o mundo, não é isso? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas se você ler mais 2 versículos, ele vai ver o seguinte,
aquele que crê na palavra não está condenado. Mas aquele que não crê, quer dizer, crê em você na palavra. Então você não tem que estar preocupado se o irmão vai para o céu, para o inferno. Eu tenho preocupado se eu vou. E as minhas atitudes têm que ver com as pessoas olhem para mim e falam assim, ó, eu vou com você. Ou eu não vou com você. E é a palavra que vai direcionar. Então, enquanto nós estivermos respirando, nós temos que entender isso, hein? Não é o que eu faço. É por quem eu creio. É Ele que vai abrir as portas do céu para mim. É Ele que morreu na cruz. Mas ele fala assim, né? E o seu altar pega a vara, né? E vai medir lá o altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. É como se ele estivesse falando o seguinte, olha, haverá um período da grande tribulação em que a cidade santa, aí vem as interpretações, em que Jerusalém, a cidade santa, que é o centro do mundo, nesse período de adoração, voltará a ter adoração lá. Período de paz. Lembra o cavalo branco? Iniciou a grande tribulação. E vai ser aberto ali um período, depois de 3 anos e meio, onde os gentios eles vão ignorar a adoração, as liturgias, eles vão pisar na cidade santa durante 3 anos e meio, que é esse período de perseguição. Quer dizer assim, olha só, que os gentios, aqueles que não são cristãos, judeus, eles vão ignorar. É um pensamento, tá bom? Que é o período da apostasia, desses 3 anos e meio. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores foram medidos, mais ou menos assim, e foram encontrados justos de ser levados para o céu. E se você ficar aí, a gente está pensando assim, né? Porque, então quando vier a tribulação, eu vou ter chance de conversão. Nós, como cristãos, eu falo, tomara que sim, né? A gente vai ter mais uma chance. Caramba. Às vezes dá medo. E eu vou falar o que eu estava lendo, tá? Vai aparecendo. Eu vou colocando aqui para não falar, para sair do contexto, beleza? Mas assim, como assim? Os gentios, não meçam os gentios. Ó, mas deixa a parte do ato exterior, do santuário, e não meças. Por quê? Porque eles não, as pessoas que estão fora do altar, vivendo fora do altar, fora do santuário, eles não têm como referência a palavra. Não dá para medir. Não se compare. Você sabe que, veio na minha mente, se você abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 73, por favor, se você abrir, tem um dos líderes sacerdotes chamado Asaf. Ele não teve vergonha de abrir o coração. Quando ele começou a comparar a vida limitada dele, Salmo 73, ele não teve vergonha de abrir o coração dele. E ele compara assim, ele começa a olhar para a vida dele, caramba, poxa vida, eu tenho uma vida de servidão, eu faço parte de... Aí, ó, opa, vai pôr em alta voz, porque tem a Bíblia com voz aí. Eu estava lendo, eu estava ouvindo a Bíblia. Aí acontece, aí o Asaf não tem vergonha de falar. Você vê, o que está no som? Como ele começa assim, ele fala assim, olha, ele começa a comparar a vida dele com a vida do ímpio, daquele que não serve a Deus. Ele fala assim, poxa, o cara tem tudo, eu não tenho nada, estou aqui sacrificando, não vale nada a minha vida. O cara arrota pecado, mas tem tudo, não falta nada. Ele começa falando isso, que olha, ele começa a se comparar, que a doença parece que não atinge, parece que o cara tem mais saúde do que eu, o cara tem mais coisas do que eu, né, tudo sorte, eu estou aqui servindo, não vale nada, não tenho nada. Mas lá para frente, ele fala assim, olha, mas quando eu quase me desviei, ele fala. Mas quando eu entrei no santuário, achou aí na sua Bíblia, essa parte que ele fala? Quando eu entrei no santuário, eu lembrei o destino deles.
E aí eu me arrependi. Então, mesmo que a gente olhe e veja às vezes assim, eu fazendo coisa errada, outro fazendo coisa errada, você fala assim, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, transforma, muda, nos modifica, nos une, né? nos una, nos capacite. Aqui dentro, nada vai acontecer fora do santuário, entendeu? É aqui que ocorrerá a transformação, o direcionamento, virá uma palavra para você refletir. É que às vezes você não quer ouvir, vem de novo, mas eu não sei o que está acontecendo na sua vida. É Deus que sabe que você tem que ouvir de novo essa palavra para você repensar, reler. Por isso que às vezes Deus traz alguém de fora que não conhece a sua vida e fala, agora eu entendi. E às vezes o pastor, o irmão fala com você, porque você não quer entender, não é isso? Então, não queira usar a Bíblia para se comparar com alguém que não vive no altar. Então, o anjo fala, não meça fora, não meça lá no átrio, não meça. Ali, a referência é outra. Então, o Asaf dá esse exemplo para mim e para você. Eu lembrei, olha, não dá para se comparar com as pessoas que não têm como referência a Bíblia. Tudo bem? Aí, o que acontece? E aí, presta atenção, darei, aí começa, presta atenção, ele está falando. Aí, lá em Apocalipse capítulo 10, né? 11. Só para você ver se está esperto. Darei, olha só, e aí, presta atenção, não se preocupe com o que está fora, porque eu darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, eu vou levantar 2 pessoas, mas eu estou dando uma visão já, né? Deus está falando, eu vou dar 2 pessoas, 2 testemunhas para profetizar. Então, Deus sim está preocupado em que as pessoas que vivem fora do contexto bíblico ouçam a palavra. Já já nós vamos falar dessas 2 testemunhas. Quando você começar a ler agora, se você estiver inteirado aí com os assuntos bíblicos, eu vou te lembrar, tá bom? Diz o seguinte, são essas as testemunhas, as 2 oliveiras. Os 2 candeeiros que se acham em pé diante da terra. Calma aí. Se alguém pretende causar-lhes dano, se alguém for querer pôr a mão nessas 2 testemunhas, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve... Segura aí, calma aí. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetize. Quando você estiver lendo isso, se você estiver sintonizado com a Bíblia, você vai ver que no primeiro livro de Reis tem um profeta chamado Elias. Então, quando você está lendo a Bíblia, como assim para fechar o céu? O Elias, quando o reino do norte, para quem, eu preciso falar para você, o Antigo Testamento, quando morre o rei Salomão, que era um reino só, os filhos dele acabam dividindo Israel, que eram 12 tribos, em 2 nações. Uma nação com o rei Jeroboão, que ele controla 10 tribos. E outro rei, aqui, que controla 2 tribos, chamado Judá e Israel. Lá na tribo do norte, durou 209 anos. E teve 19 reis. Está na Bíblia, vamos estudar isso, hein? Nós temos que estudar. E todos os 19 reis foram reis ruins. Nenhum desses reis, o presidente era rei na época, nenhum deles do Reino do Norte se preocupou em conduzir o povo a ter um coração agradecido a Deus. O nosso país não, cara. O nosso país hoje, você que só pensa em dinheiro, viu? Está pensando em pagar suas contas? Você pegar uma nota de 2, de 5, de 10, no máximo 50, 100 talvez, né? Não é isso. Está escrito lá, Deus seja louvado. Pelo menos ali. Para você não esquecer, e a gente esquece,
que se você pegou, Deus seja louvado. Ah, mas agora é tudo eletrônico. Deus seja louvado. Entendeu? E aí, lá no Reino do Norte, aí os reis não estavam nem aí, muito pelo contrário. Ah, você pode servir a Deus ali, ó, faz um poste ídolo ali, ó, pode debaixo daquela árvore, pode oferecer ali debaixo da árvore, que Deus recebe. Ah, seguinte, quer saber? Qualquer Deus aqui, é só um Deus. E aí teve um momento que teve um profeta chamado Acabe, que ele foi o pior de todos. Ele casa com uma das mulheres de outro país, e essa mulher chamada Jezabel, ela que comanda em casa. Na nossa casa não é assim, não. E assim, fica visível em Reis, quando depois lá que Elias, esse profeta, chega e fala, Acabe, olha, não vai chover aqui durante 3 anos, segundo a minha palavra. E ele sai. Por que ele faz isso? Porque o povo estava adorando um Deus chamado Baal. Porque a rainha Jezabel impôs ali. Ela manda matar os profetas que queriam adorar a Deus, conduzir o povo a adorar a Deus, ó, tem que ser Baal. E fica lá. E aí o Elias vai e fala assim, ó, não vai chover. E sai, e fica 3 anos sem chover. E cadê o profeta? Então a Jezabel já estava atrás dele. Aí depois ele volta, depois de 3 anos, volta e fala assim, ó, vai voltar a chover. Então ele pede, faz toda uma cena para os profetas de Baal, colocar lá um altar, acender fogo, né? Orar para que caia fogo do céu, e o Baal adore, queime a oferta. Lá tinha que descer fogo do céu. Teve churrasco na minha mãe hoje à tarde, por exemplo, lá é brasinha ali, né? Carvão. Não valia. Você põe ali o churrasco ali, corta, oferece para o Deus e tem que vir fogo do céu. E aí os profetas foram lá, oraram e nada. E a Bíblia vai dizer que o Elias coloca a oferta dele, manda molhar o carvão. Anda zombando, molha, faz ao redor água para não entrar formiga, né? E aí quando ele ora, o que acontece? Vem fogo do céu. Aquilo ali fez com que o povo, vamos servir o Deus de Elias. O povo é assim. Aconteceu um milagre, então eu vou atrás do seu Deus. E ele então manda matar mata todos os profetas de Baal. E sai. O Acabe chega, Isabel, Giza, o profeta fez isso. Ah, é? Pode avisar para ele, que ele vai morrer. E ele foge. Mas acontece isso aí, nessa parte da história. Por que estou falando isso? Porque, voltando para cá, em Apocalipse fala que nesse momento, para você medir, cuidar da sua vida, cuidar da tua igreja, do seu altar, do que está acontecendo nela. Que ali fora, você não tem competência para isso, naquele período da grande tribulação. Deus vai levantar 2 pessoas, 2 testemunhas. E as características dessas testemunhas, dessas pessoas, são semelhantes à de Elias, que se pôr a mão nele, vem fogo do céu e o consome. Já aconteceu isso na Bíblia. Tem uma passagem no Evangelho que um dos discípulos fala, Senhor, quer que a gente clama, pede fogo do céu para consumir os inimigos? Falo, não, calma, não é isso. Mas, se necessário for, Deus manda. E uma coisa muito legal para você entender, não queira o mal de ninguém. As pessoas, prestem muita atenção nisso. Se você tem uma vida no altar, e as pessoas desejam o seu mal, é como bateu, levou, sabe? Ação e reação. Tudo que essas pessoas desejam para você, elas estão assinando uma procuração para o diabo ter autoridade de entrar na vida delas. Portanto, não deseje o mal para ninguém. Oi? Então acontece exatamente isso. Ele fala assim, vai ter um momento na grande tribulação em que a igreja vai ter que estar preocupada muito com a parte interior, com o assunto externo. Deus vai levantar 2 pessoas. Segura aí. E alguns vão dizer que
eu vou ler para vocês até o final, para você entender a discussão que tem até hoje. Será que é o Elias? Será que é o Moisés? Será que é o Enoque e o Moisés? Será que é o Enoque e o Elias? E fica essa discussão tonta até hoje, aí, como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo e ninguém chegasse a lugar nenhum. Mas vocês vão ver, nós estamos estudando Apocalipse, tá, irmãos? Ó, no capítulo 11. E aí diz o seguinte, olha, essas duas testemunhas, ela tem autoridade para fechar o céu. E hoje, quem tem autoridade para fechar o céu é a Bíblia. Jesus falou para Pedro, pois tanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Quer dizer, a palavra de Deus é que tem autoridade para abrir e fechar a porta do céu. Não é nenhum pastor, não é nenhum padre, é a palavra de Deus, e é Jesus Cristo. Está escrito aí, para você ler. E ele continua em Apocalipse, olha, bom, eles têm autoridade também, sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aí eu te pergunto, quando Moisés esteve lá no Egito para trazer o povo, para libertar o povo, ele não colocou 10 pragas lá? 10 pragas, quer dizer, uma delas foi transformar... Quer escolher? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui na frente que ela fica. Aqui, ó. Aí é o seguinte, então o que acontece? O Moisés, quando esteve aqui, olha só para você ter uma ideia que Deus está falando. Moisés, ele foi levantado com uma função. Vai lá e retira o povo do Egito. Sim ou não? E ele vai lá e ele só faz o que Deus manda. Por isso que ele teve êxito. E muitas vezes eu fico pensando, por que você não tem êxito no que você está fazendo? Porque Deus mandou. Mas eu quero, mas Deus não quer. Viu? Aí vai no mercado, começa assim, a Benê está lá com as duas filhinhas lá, parece que não tem mãe, aquelas meninas. Aí está lá, aí a Larissa, eu quero isso aqui. Não quer, bate o pé. O que você faria, mesmo? Puxa a orelha, não é isso? Então, assim, às vezes nós queremos as coisas, falando sério, às vezes nós queremos as coisas, não é? Graças a Deus, o Arthur nunca fez isso no mercado. Já fez? Fala aí. Isso, exatamente isso. Foi só... Mas ele fala assim, eu gostei da ideia, deixa o seu filho, né? Fantástico. Então é assim, às vezes você quer fazer as coisas, mas Deus não quer que você faça aquilo. Então, assim, o que ele está falando é assim, as minhas duas testemunhas serão levantadas para anunciar o Evangelho. E quem for atrapalhar a obra dessas duas pessoas que eu levantar, vai se ver comigo. Então, nós estamos estudando um período no Apocalipse que está dizendo que vai ter um momento em que vai se levantar um rei, e esse cara, daqui a pouco, no próximo semana, você não pode faltar, ele vai dizer como que ele vai controlar a fome, a moeda. É capítulo 13 que revela isso. Aí no capítulo 12, ele fala o seguinte, mas nesse período eu vou levantar pessoas ainda para falar de mim. 2 em evidência. Elas serão ouvidas mundialmente. E elas não poderão ser, assim, interrompidas. Ninguém vai poder mexer nelas, porque eu estou direcionando. E elas vão ter poder igual Elias teve e poder igual Moisés teve. Se necessário for, eles farão isso. Se necessário for, eles farão isso. Mas o objetivo deles é anunciar a palavra. Então, assim, vai ter um momento em que vai ficar mais difícil. Já está difícil. Se as crianças não lerem a Bíblia, não entenderem sobre Jesus Cristo, não entenderem sobre Deus, a necessidade de andar com Deus, ter o Espírito Santo no coração, elas estão sem direção. Elas não terão condições de falar nada, agir nada, elas não terão argumentos convincentes. E a palavra de Deus, no capítulo 10, fala assim, você precisa ler a Bíblia, porque ela vai te direcionar. É fantástico isso. E ele fala assim, mas não se preocupe, eu vou levantar 2 testemunhas. Olha só, quando tiverem então concluído, aí eu chamo de volta. Mas não vai ser simples assim não. O testemunho, quando eles tiverem concluído o testemunho que devem dar, quando você tiver feito o que Deus pediu para você fazer, e aí ele te liga e fala, sobe. Aí é só, testemunho que você deve dar,
a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Que besta, nós nem falamos da besta ainda, a besta vai surgir daqui a pouco. Nós estamos no Apocalipse, tá? A ela que surge do Apocalipse, e as vencerá e as matará. Essa besta é o líder que vai surgir. Então, é importante você entender, nós estamos no capítulo 11 do Apocalipse, mas tem mais 11 capítulos pela frente, para você entender isso, que Deus vai dar detalhe do que vai acontecer, porque se eu tiver que passar, e você tiver que passar, e quem tiver que passar, não ter surpresas. Por que nós temos surpresas hoje? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque há 500 anos antes de Cristo, Deus se revela para um profeta chamado Daniel e fala o que vai acontecer. Depois de 500, 600 anos, que nasceria o Filho de Deus, que está escrito já, Deus profetizou. Não era novidade para os escritos, para os estudiosos. Tanto que quando Jesus nasce, vem os estudiosos, que são os 4 reis magos, os 3 reis magos, né? A gente fala 3 por causa dos presentes. Como é que você vai na festa e não leva um presente? Então, são 3 reis magos, nesse sentido, né? Que trouxeram ouro, mirra e incenso. A gente pensa assim, né? Mas, pode ter 10, não interessa. Mas assim, lá é o seguinte, por que eles sabiam? Porque eles estavam direcionados pela palavra. Era o tempo certo. E quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, esse líder, né, que surgiu do abismo, quem surgiu do abismo foi o demônio, que é o anjo que nós já lemos no outro capítulo aí, ó. Ele surge do abismo, libera os demônios para atazanar a vida de todo mundo. Eu não sei se tem mais demônio preso, mas que já tem um monte o suficiente, sim ou não? Já está aí, não precisa de mais. Mas está lá, que vai pelejar contra eles, o diabo, e vai matar. Aí ele vai morrer. Mas vai ser uma morte simples não, hein? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Nós estamos falando de Jerusalém, da cidade santa, mas que espiritualmente chama-se Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, né? Que é uma cidade onde outros deuses se dizem deuses lá. Deus não é Deus ali. É uma cidade de Sodoma e Gomorra, quer dizer, todos os deuses são adorados, menos Jesus, menos Deus de verdade, o Senhor. Então, também o seu Senhor foi crucificado. Quer dizer, Jesus foi crucificado onde? Em Jerusalém, lá na cidade, Israel, vamos dizer assim. Então, assim, vai aparecer lá, vai morrer lá. Então, é só espiritualmente. É como se você disse, olha, não adianta você estar na igreja. Não adianta. Não adianta você estar num lugar santo e não ter a vida santa. Você serve a outros deuses. Isso é tão evidente que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Não é você que cuida da minha, você cuida da sua. E a função da liderança é ler com você o livro que nós lemos no capítulo 10. E quando você estiver lendo esse livro, comendo, se alimentando desse livro, nós vemos que esse livro vai criar um mal-estar dentro de você, porque você vai começar a entrar em confronto com o que você pensa e faz. Mas quando acontecer uma transformação e você começar a falar, as pessoas vão achar estranho, porque você vai falar só coisas agradáveis, retas, direcionadas, que vão fazer as pessoas lembrar de Deus. Essa é a transformação que a Bíblia faz, que está no capítulo 10. Mas aí essas testemunhas morrerão. E olha só, e quando elas morrerem, essas duas pessoas que vão estar falando de Jesus, de Deus, do Evangelho, nesse período, então, muito dentre os povos, das tribos, línguas e nações, contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Deixa pegar fogo aí, deixa na praça aí. Pode filmar, pode pôr na rede. Mostra para todo mundo o que acontece com aqueles que estão contra nós. Mostra aí, ó, vão morrer. 3 anos e meio depois, no tempo de Deus. E os que habitam sobre a terra, olha só, já não está mais lá em Jerusalém só. E os que habitam sobre a terra, vendo tudo aquilo pela internet, celular, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque eles estão mortos lá, estão vendo os cristãos, aquelas 2 testemunhas mortas, estão felizes da vida. Por causa deles. E realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Presta atenção.
Começa a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, o líder colocando paz em tudo, beleza? Ó, esse é o cara. Quando ele tiver 3 anos e meio, ou a metade desse período, né? O que acontece? Esse grande líder, Daniel avisou. Bom, já que eu arrumei a casa, já que vocês acreditam em mim, então eu quero ser Deus. E não é novidade isso. Por quê? Porque na época de Cristo, o imperador era considerado um Deus. Era Deus. Tanto que Jesus, ele é morto por quê? Porque ele estava falando que ele era rei de um outro reino. Então, você é rei? Então prende ele. Eu sou filho de Deus. Não, o imperador não tem um Deus ali, nesse sentido. Então, o imperador queria ser adorado como Deus. Então, nesse sentido. E esse grande líder vai querer repetir a história. Então, para quem conhece a história, não é novidade. Então, esse grande líder, já que eu sou o cara que colocou paz no mundo, consegui, então nada mais justo colocar uma imagem minha ali. E não tem isso hoje já, por exemplo? Por exemplo, assim, o Zico não tem uma imagem lá guardada as devidas proporções, hein? Desculpa aí, Zico, estou falando um exemplo só. Mas o cara, quando é ídolo, você não coloca um busto dele lá, não é isso? Como uma recordação, como imagem, como um presente. Eu acho legal isso, em honra ali. Sei lá. Tem até o nosso irmão da Assembleia de Deus quis colocar um busto lá na igreja, né, pela fundação e tal. Eu respeito. Não para ser adorado nesse sentido. Mas esse rei aí, estou dando só um detalhe para vocês, hein? Mas esse imperador, esse novo governador mundial, ele vai querer, está escrito na Bíblia, que ele vai querer ser adorado. E quando isso acontecer, quem é contra? Aqueles verdadeiros adoradores. Que Deus falou, vocês têm que adorar somente a Deus. Deus fala assim, Jesus fala em Evangelho de João, capítulo 14, creiam em mim. Porque ele fala assim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala assim, olha, retira tudo quanto você colocou na minha frente e adore a Deus, ele fala. Então, os cristãos, por exemplo, os judeus são monoteístas. Eles acreditam somente num Deus. Eles vão ser tratados também na grande tribulação, que nós vimos lá no capítulo 7. E aí ele fala o seguinte, então quem é que não quer adorar? É vocês? Então vai ter a perseguição contra os cristãos. Que também não é novidade. Em Daniel capítulo 2, quando o imperador fez a estátua dele, ele fala assim, olha, quem não adorar, joga na fornalha, não é isso também lá? E aí teve lá o Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 lá, Senhor, nós vamos adorar. Não vão adorar por quê? Porque nós só adoramos a Deus. E se eu quiser jogar a gente na fornalha, pode jogar. Porque se Deus quiser nos salvar lá da fornalha, Ele vai salvar. E aconteceu, eles foram jogados na fornalha, e lá de cima o rei via 4 pessoas, não 3. Via os 3 que foram jogados e Jesus Cristo com ele. Fantástico. Então, quem conhece a história não vai ser novidade. Eles serão mortos na praça, estarão vendo lá, porque o rei manda matar. Eles vão conseguir. Mas depois de 3 dias e meio, olha que lindo, as pessoas estão dando risada lá dos cadáveres. Olha o que vai acontecer. Um espírito de vida, vindo da parte de Deus, penetra neles. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, ei, sobe. Sobe. Sobe para cá. Sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus, ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. E aí, que eu falei para vocês, quem são essas 2 testemunhas? Se você for estudar, lá na faculdade, por exemplo, lá tem sempre essas discussões, aí fica assim, quando você está lendo o texto, você lembra de Elias e Moisés. Será que Elias e Moisés vão voltar?
Será que não vai ter um homem, 2 homens capazes de ser usados por Deus para ser testemunha? Será que vai ser necessário Deus trazer os homens, ressuscitar os caras? Eu quero ser uma. Mas o Enoque e o Elias, porque o Enoque, ele aparece na Bíblia, lá em Gênesis, fala-se que começou lá a adorar a Deus, através dele e tal, e ele é arrebatado. Será que é ele, não é? Ou que serão 2 crentes em Cristo, desconhecidos, que Deus vai levantar? Aí fica a dúvida. Eu, particularmente, não acredito, estudando mesmo, lendo, não há necessário trazer alguém do céu, se eu estou aqui na terra. Nesse sentido. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus, para que Deus nos ensine a palavra dele, e nos ensine a ensinar as pessoas com amor. Não dizendo o seguinte, ô miserável, é a minha religião, você morre. Não é isso. É Cristo em nós, que vai transformar a nossa vida, e através das nossas boas ações, das nossas ideias, as pessoas vão olhar para você, que Deus você serve mesmo? Eu sirvo ao Deus vivo, Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, e aí sim as pessoas vão querer te seguir. E vai tocar semana que vem a 7ª trombeta. Então nós estamos no Apocalipse, vocês chegaram agora, tá bom? Desculpe, nós estamos aí estudando, e é fantástico. Então, obrigado pela sua presença, você que está aqui acompanhando conosco. Não falte na próxima semana, onde nós vamos estudar os capítulos, 12, 13, e nós vamos aprender muitas coisas, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe vocês. E os pais que estão aqui para ver as crianças, aguardem mais meia horinha aí, tá bom?